Fala pessoal, beleza? Vamos estudar a lição? Terça-feira, purificando o templo. Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Já aproveita e curte agora, vai. Curte aí, tem um legalzinho aí, ó. Já viu? Pronto, clica em cima nele aí, curte. Maravilha. Se quiser também, entra no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição do vídeo. Entra também lá no meu Instagram, tem um link aí também, me segue lá, vamos juntos. Maravilha. Na lição de hoje, o autor faz questão de enfatizar que muitas das obras milagrosas de Jesus, João chamava de sinais. Por quê? João ele não queria enfatizar apenas o acontecimento de forma impressionante, né? Ele queria mostrar que de fato os sinais ali era algo que Jesus fazia com um objetivo bem definido, que era o de desenvolver a fé, né, das pessoas em Cristo. E você vai perceber isso no livro de João, no capítulo 2, no versículo 11, após Jesus ali fazer um milagre em Caná da Galileia. No versículo 23 também, depois que ele purifica o templo. Sobre a purificação do templo, a lição vai nos falar algumas coisas. E a Bíblia, a partir do versículo 13, traz esse relato. Uma das primeiras coisas que a Bíblia traz aqui é que, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Vamos lá, deixa eu explicar isso aqui para você. Sabe, segundo a lei de Moisés, os judeus eles precisariam ir em Jerusalém pelo menos uma vez no ano para adorar ao Senhor. Geralmente, essa ida dos judeus a Jerusalém acontecia entre as 3 festas que tinham mais especiais da época, que era a festa do tabernáculo, da Páscoa e do Pentecostes. Então, todo judeu, ele sairia de onde ele morava para ir a Jerusalém adorar. Maravilha. Aqui a Bíblia relata que se aproximava a Páscoa dos judeus. Então você já começa a imaginar que em Jerusalém ia ser um fervo, sabe? Ia ser um movimento grande de pessoas. Muitas pessoas viajavam para Jerusalém nessa época. Na verdade, todos os judeus. E eles levavam ali as suas ofertas, né? Eles levavam as suas ofertas. Muitos levavam as suas ofertas em dinheiro e outros levavam os animais, né, para sacrificar. E eram os melhores que eles tinham, sem defeito, sem defeito. Então vamos entender aqui. A Bíblia diz que tinha alguns que vendiam bois, ovelhas e pombos, e também ali tinha os cambistas assentados. Os cambistas, eles serviam ali de fato para fazer a troca da moeda, porque eles precisavam adorar através da oferta com a moeda de Jerusalém. E muitos traziam ali as moedas das suas nações, só que eles precisavam trocar a moeda com os cambistas, fazer o câmbio, né? Digamos que o rapaz chegava lá com o real, mas tinha que adorar em dólar. Ele precisava ali fazer o câmbio da moeda, né. Só que o que é que acontecia? Muitos cambistas, eles se aproveitavam, né, e cobravam mais, né, nesse movimento ali do câmbio, né. E isso estava deixando Jesus já chateado, né, com o que eles faziam. Só que existiam relatos também históricos que os próprios sacerdotes estavam se corrompendo. Sabe, os sacerdotes eles avaliavam ali o animal. Quando eles levavam o animal, né, os judeus. Por quê? Como a viagem era muito longa, muitos judeus, imagina, viajando com a família, com os filhos, ainda ter que levar um animalzinho para oferecer, dava muito trabalho. Mas mesmo assim alguns levavam, outros compravam lá. Então por isso que tinha muita gente vendendo boi, ovelha, pombo. Só que aqueles que levavam, alguns relatos históricos da época diz que os sacerdotes avaliavam ali o animalzinho e dizia que não servia, para que eles fossem comprar lá com os vendedores, né. E eles ganhavam com isso.
Agora imagina a cena, né? Os sacerdotes se corrompendo, os que estavam lá vendendo o boi, vendendo as ovelhas, vendendo os pombos, vendendo bem mais alto valor, querendo se aproveitar dos judeus, do povo do Senhor. Sabe, aquela situação ali estava fazendo com que o templo fosse um lugar não apenas de adoração, mas um lugar de comércio. Até mesmo aqueles que iam adorar não conseguiam adorar, porque era tanto bicho do lado de fora fazendo barulho. Eu não vou imitar aqui, porque você vai parar de assistir o vídeo agora, mas imagina, era o boi, era a ovelha, era o pombo, e se vacilar tinha cachorro andando por lá e latindo, né? E gato passando, e o povo não conseguia adorar. Quando Jesus viu aquela situação, Jesus ficou extremamente chateado. E a Bíblia diz que Jesus expulsou os que vendiam. A Bíblia diz que Jesus botou para fora ali, né, do templo, expulsou aqueles lá com os seus bois, suas ovelhas, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, tirou os que vendiam as pombas, né? E disse assim: tirai estas coisas daqui. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Interessante, né, que Jesus expulsou ali os bois, as ovelhas, né, aqueles que vendiam. Agora a Bíblia também não diz que Jesus soltou as pombas, né? Jesus não fez ninguém ficar no prejuízo, mas ele expulsou o povo dali. Falou: aqui não é casa de comércio, não. Vocês estão bagunçando aqui, não é possível aqui. Não faça da casa de meu pai casa de negócio, aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de adoração. E a Bíblia diz no versículo 17, né, que lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Agora os judeus fizeram uma pergunta, né? Eles ficaram olhando aquilo ali, aquela ação de Jesus, e eles ficaram se questionando: que sinal nos mostra para fazer estas coisas? Por que ele está fazendo essas coisas aqui? Que autoridade que ele tem, né? E aí Jesus responde: eu destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. O povo ficou sem entender, como assim em 3 dias vai reconstruir? E eles falaram assim: em 46 anos nós construímos esse templo aqui, foi edificado esse santuário, e tu diz que em 3 dias vai o levantar? Só que eles não entenderam que o santuário que Jesus estava se referindo era o seu próprio corpo, né? Quando Jesus iria morrer, mas Jesus iria ressuscitar dos mortos, né? E a Bíblia faz questão de dizer que depois, né, quando Jesus ressuscita, né, que os discípulos vieram entender essas palavras de Jesus. Enfim, a Bíblia nos mostra que, de fato, os discípulos e as pessoas que viram esses sinais passaram a crer no nome do Senhor, conforme diz o versículo 23. As pessoas, quando viram Jesus fazer o milagre em Caná da Galileia, viram a glória de Deus e passaram a crer mais no Senhor. E aqui, quando Jesus purifica também o templo, o povo viu a glória de Deus e passaram a crer mais em Jesus também. Sabe, provavelmente essa tenha sido a primeira purificação, provavelmente não, certamente essa foi a primeira purificação, porque teve uma segunda conforme o evangelho de Mateus, Marcos e também de Lucas. Mas o que fica claro aqui é que Jesus, ele zelava pela casa do Senhor. Jesus, ele zelava por uma adoração pura, íntegra, verdadeira, sem corrupção. Jesus, ele zela por uma adoração completa, real, verdadeira e sincera. Que eu e você sejamos adoradores assim do nosso Senhor. Que nada nos corrompa, que nada nos tire o foco de Jesus. Jesus que veio, nasceu, viveu, sofreu, morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. O santuário foi purificado no corpo de Cristo Jesus. E hoje nós podemos o adorar em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe. Espero você aqui amanhã, porque amanhã tem mais.